Fala aí pessoas, tudo na boa? Sou Sigif e esse é o canal do Sigif. Eu não sei se você notou, mas durante a semana que passou, um caso bem conhecido do Brasil voltou à mídia. O caso Elise Matsunaga, ou como ficou conhecido na época, caso Yoki. E isso tudo porque a Netflix resolveu fazer um documentário que ela deu o nome de Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. E esse documentário conta a versão dela dos fatos do crime, conta a versão dela das coisas que aconteceram na época. Se você não assistiu o documentário ainda e não conhece o caso, assiste esse vídeo porque vai te dar uma perspectiva da versão da polícia. Quando você assistir, você vai ter perspectiva da Elise, então você vai poder tirar suas próprias conclusões depois disso. Elise Araújo Kitano Matsunaga, que futuramente ficaria conhecida nacionalmente apenas por Elise Matsunaga. Elise viveu a infância dela no município de Chupizinho, no Paraná, onde ficou até os 18 anos. Depois disso, ela foi para Curitiba, onde fez técnico em enfermagem, que, diga-se de passagem, vai ser algo bem útil para ela no futuro. Depois vocês vão entender o que eu tô dizendo. Só que a saída para Curitiba, esse trabalho que ela conseguiu lá, não deu para ela a liberdade financeira que ela queria. Então ela resolveu ir para São Paulo, onde ela ia tentar ter uma qualidade de vida bem melhor do que ela tinha em Curitiba. E sim, ela conseguiu ter essa qualidade que ela queria, ela conseguiu ter a liberdade financeira que ela desejava. Porém, de uma forma diferente, não usando o que ela sabia, que era a enfermagem, e sim como garota de programa, mas não qualquer tipo de garota de programa. Ela era uma garota de programa de luxo. Quem a contratava era pessoas do alto escalão, pessoas com mais condições financeiras. Marcos era herdeiro da empresa Yoki, uma das maiores empresas do Brasil na época, que foi fundada pelo avô dele, Yoshizo Kitano, em 1960. Então já era uma empresa de nome e depois que se formou, o Marcos assumiu toda a empresa, se tornando a pessoa mais importante da Yoki. Então foi no meado de 2004 que Marcos começou a contratar a Elise para fazer programas, e isso tudo enquanto ele ainda era casado. E ficou assim durante uns 3 anos mais ou menos, até ele se separar da mulher dele. Mas só foi em 2009 que Marcos resolveu assumir Elise e se casar com ela. Mas já em 2010 as coisas começaram a ficar estranhas, porque a Elise começou a notar que o Marcos já estava bem estranho com ela. Logo, ela imaginou, ele deve estar fazendo a mesma coisa que fez com a antiga esposa, tá me traindo. Porém, as coisas se acalmaram por um tempo, porque a Elise acabou descobrindo que ela estava grávida, e isso era algo que o Marcos queria muito. Por um breve momento, as coisas ficaram tranquilas entre os dois, mas bem breve, porque já em seguida, Elise começou novamente a notar que Marcos estava diferente. Foi então que ela teve a ideia. Ela precisava ir para o interior para ver a avó dela que não estava muito bem de saúde. Então ela pegou uma babá e a filha dela e foi pro interior. Mas ela já tinha deixado um detetive na cola do Marcos para poder investigar e descobrir se realmente estava tendo uma traição. E assim foi feito. Ela viajou e o detetive ficou na cola do Marcos e assim conseguiu comprovar que realmente Marcos estava traindo ela. O detetive conseguiu tirar foto do Marcos enquanto ele estava com uma mulher no bar de um hotel. E logo ele já ligou para Elise avisando que realmente estava comprovado. Marcos estava traindo ela. Só que ele não podia mandar as fotos por questão de segurança, que ele só ia entregar as fotos para ela quando ela estivesse em São Paulo. Já no outro dia, a Elise arrumou as coisas e veio para São Paulo. E quem acaba indo no aeroporto buscar eles é o próprio Marcos. Então, chegando em casa, eles dispensam a babá, ficando apenas os dois e a criança. E ali começa uma discussão entre os dois. Ela começa a questionar o Marcos, perguntando se realmente o Marcos estava traindo ela e por que estava traindo ela. Vamos combinar, né? Se ele fez isso uma vez, por que ele não faria novamente? Ela já sabia onde já estava se metendo. E essa discussão rolou entre 6 até 7h30 mais ou menos. Porque 7h30 o Marcos pega o elevador e desce para receber uma pizza. E foi justamente nesse elevador que foi filmada a últimas imagens do Marcos com vida. Então quando o Marcos volta pro apartamento, aí sim a Elise pega as provas e mostra pra ele, porque até então ela não tinha mostrado as fotos que o detetive tinha mandado pra ela, e ela queria que o Marcos chegasse pra ela e falasse assim, desculpa, eu te traí, mas o Marcos em nenhum momento deu o braço a torcer dizendo que tinha traído, até a hora das fotos, porque segundo a Elise, nesse momento o Marcos começou a ficar revoltado, ficar com muita raiva, muita raiva. Foi quando ela entrou pro quarto e pegou uma arma. Eles tinham bastante arma na casa, porque eles eram caçadores, eles gostavam de fazer caça esportiva, então arma tinha de monte lá. E Elisa pegou uma arma e apontou para a cabeça do Marcos, mas em nenhum momento o Marcos se intimidou e continuou ligando com a Elise, até que a Elise puxou o gatilho e deu um tiro na cabeça do Marcos a queima-roupa. Depois de ter cometido esse crime, ter tirado a vida do Marcos, ela ficou se perguntando o que ela ia fazer, como ela ia poder se livrar daquele corpo. Além de ser uma pessoa grande, era um corpo inteiro, como é que ela ia descer aquele apartamento? Ela tinha vizinhos, as pessoas poderiam ver. Foi quando ela teve a ideia de colocar ele em malas, mas só que para fazer isso, ela teria que desmembrá-lo, e foi exatamente o que ela fez. E por isso lá na frente
frente eu disse que a habilidade dela em técnica e enfermagem ia ser útil nesse momento, porque ela teve a ideia, depois que cortou ele, de esperar, porque ela queria que o sangue coagulasse para não ter risco de vazar pela mala e assim alguém notar. E foi o que ela fez, ela esperou o sangue coagular e pegou as partes e colocou em saco plástico e assim colocou ele em 4 malas. Depois de fazer isso, ela pegou as malas e foi em direção ao elevador, onde também ela foi filmada, e isso também contribuiu para poder a polícia identificá-la mais para frente. Então ela pegou o elevador e desceu até o estacionamento, onde ela pegou o carro que ela ia em direção ao Paraná. Só que no meio do caminho ela desistiu, ela não quis ir mais para o Paraná. Então ela parou numa rodovia no município de Cotia e abandonou as malas por lá mesmo e voltou para casa dali. Chegando em casa ela já ligou para a família do Marcos, avisando que o Marcos não tinha voltado para casa, não apareceu, não ligou, não falou nada. Então a partir daí o Marcos já foi considerado como desaparecido. Então 4 dias depois dela ter abandonado as malas lá, a polícia encontrou aquelas malas. Porém só um mês depois que eles conseguiram identificar que aquele corpo era o Marcos. Então, como padrão, eles foram até o apartamento da Elise para poder avisar que tinham achado o corpo, que estava em estado de decomposição, precisava que ela identificasse ou tentasse identificar, porque estava muito ruim, na verdade, e avisar que eles iam começar a fazer as investigações, tudo que fosse preciso. E eles começaram ali mesmo, porque eles pegaram a filmagem do hotel. Foi aí que eles viram a Elise naquele dia saindo com as 4 malas, justamente as malas que eles encontraram na rodovia. Logo, ela não tinha muito o que fazer, a prova estava ali. Sem contar que a polícia, no dia que foi no apartamento dela, viu que tinha o mesmo tipo de saco plástico que foi enrolado as partes do corpo dele, tava lá. Então ela juntou uma coisa a outra, ela só pôde fazer o quê? Só confessar. Foi então que ela confessou e daí eles começaram a fazer a reconstituição daquele dia, do crime. E segundo a polícia, ela contribuiu bastante na reconstituição daquele dia. Ela não se negou a fazer nada. Eu creio que foi orientação dos advogados, né? Meio que falando, não faz isso para poder amenizar um pouco a sua pena, porque vai ser grande. E foi pedido uma prisão preventiva para ela não fugir, para não acontecer nada do tipo, ela não tentar escapar. E só que essa prisão preventiva durou de 2012 até 2016. Porque só em 2016 que foi rolar o julgamento dela. E o julgamento dela ocorreu no dia 28 de novembro de 2016, onde ela foi acusada de crime triplamente qualificado. Só que mais pra frente esse crime caiu para qualificado só, porque eles disseram que o crime não foi premeditado, ela não quis fazer aquilo, ela não tinha pretensão de matar o Marcos realmente, foi coisa do momento, na discussão, na briga lá. E também foi comprovado que não foi por dinheiro, ela não queria dinheiro, não queria nada dele. Algo que estava pesando muito é que a polícia alegava que ela tinha feito aquilo com o corpo do Marcos enquanto ele estava vivo, só que isso foi provado que não aconteceu. Já estava morto quando aquilo aconteceu. Eu sou muito vivos, né? Eu ia levar ele. Levar ele? Eu ia mostrar pra ele que eu tava lá. E por que você não apontou a mão pra ele? Eu só quero saber isso. Porque ele tava vindo. Assim, nós de ele não parou. Ele continuou andando. Aí ele viu que eu tava com a arma e ficou surpreso. E depois começou a rir. Pra que parte do corpo você direcionou? Eu acho que provavelmente no pescoço, não sei. No peito, não lembro. Tá. E aí o que aconteceu? Aí ele começou a rir. Falou que eu não tinha coragem de atirar. Começou a me xingar. Do quê? Eu não quero, não sei se pode falar isso. Pode. Todos os adultos aqui, a causa é extremamente séria, grave, e a senhora não direito de escrever. Pode falar. Se quiser. E o julgamento durou mais ou menos uma semana, então no dia 5 de dezembro de 2016, ela foi sentenciada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão, sendo 18 anos e 9 meses pelo crime, pelo homicídio, e 1 ano e 2 meses por ocultação de cadáver, porque ela tentou escapar, jogar o corpo fora para poder não ser pega, então isso foi ocultação de cadáver. Só que em 2019 ela teve a pena dela reduzida para 16 anos. Reconheço e declaro a condenação da Elise Araújo Kitano Matsunaga, com a qualificação dos autos, combinado com o artigo 69, concurso material, e com o artigo 61, inciso 2º, a linha E, enfim, do Código Penal, 18 anos e 9 meses de reclusão, com o princípio de cumprimento do regime fechado, como incursa no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, emprego de recurso impossibilitante à defesa da vítima, do Código Penal. E
a 1 ano, 2 meses e 1 ano e 1 dia de reclusão, com o cumprimento inicial no regime fechado e a 11 dias multa no menor patamar unitário, por infração ao artigo 211 do Código Penal, destruição e ocultação do cadáver do ofendido. O que você acha? Ela merecia isso que fez? Ela tinha que ser presa realmente? Marcos merecia o que aconteceu? A Netflix tá certa em fazer um documentário? Eu não sei. Só sei que se tá rolando, vai lá assistir e deixa seu comentário aqui dizendo: eu vou lá assistir, obrigado pela indicação. Deixa aí. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e fui! E não se esqueça de se inscrever, tá? Fui! Uma última pergunta, Cris. Você está arrependida do que você fez? Infelizmente, eu não posso voltar no tempo. Essa criança voltaria.